Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o JR e eu decidi fazer esse vídeo para tentar ajudar as pessoas que, como eu, ficam extremamente incomodadas com as atualizações automáticas da Adobe, ah, o Acrobat Reader e para quem tem assinatura profissional, acho que também o Adobe Writer, right? Ahn, então, esse vídeo é para dar uma dica do que fazer se você quer parar definitivamente com as atualizações automáticas da Adobe, né? Esse tutorial vai ser voltado para o Windows 10, mas eu creio que ele pode se aplicar também aos outros sistemas operacionais. Bom, eu não sou um profissional da área de criação de vídeos, como vocês podem notar. Então, esse vídeo aqui é um pouco amador, né? É uma das primeiras vezes em que utilizo esse programa para criar vídeos que capturam cliques, a tela da pessoa, a voz, até o rosto da pessoa, se ela quiser, né? Mas, enfim, vamos ao que interessa. Então, de novo, o problema é que a Adobe tem essa, não só a Adobe, como qualquer outra empresa de software, né? Eles têm essa mania irritante de colocar atualizações automáticas que às vezes tornam os programas piores. Você não fica feliz com as atualizações. Eles mudam o visual do programa, eles mudam o funcionamento, eles mudam a localização dos comandos, né? A localização dos menus, etc, né? Então isso aqui vai te ensinar como é, impedir que a Adobe consiga realizar as atualizações automáticas do Acrobat Reader pela internet, né? Então, esse vídeo surgiu das minhas próprias experiências e, frustração tentando bloquear essas atualizações automáticas. Então, eu busquei várias soluções na internet, mas nada funcionou. Passei um tempão procurando, eu encontrei várias páginas que ensinavam como, mas as soluções, as abordagens que elas ofereciam não funcionaram quando eu fiz as tentativas, né? Na verdade, essas atualizações, eu acho que elas visam mais o lucro dessas companhias do que beneficiar o usuário mesmo. Na verdade, é uma coisa mais. É mais uma tentativa deles arrancarem mais dinheiro dos clientes do que deles de fato melhorarem os programas, né? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, eu estou usando uma versão do Acrobat Reader que é antiga e eu acho que essa versão, deixa eu olhar aqui nos meus arquivos de programa, na minha pasta de software de programas, Adobe. Essa versão é uma versão que eu busquei na internet, eu não me lembro em que página que eu encontrei essa versão, mas simplesmente é uma versão de 2019, build a versão 19.021 258. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olhar aqui no help, about Acrobat Reader, é isso mesmo, tá vendo? 2019 021 258. Então, como vocês estão vendo, essa versão é velha. Eu prefiro ela porque ela é mais leve, ela não tem muita coisa. Como que eu faço para sair daqui agora? A minha tecla de escape não funciona mais. Eu acho que eu simplesmente vou ah, matar o programa a partir do Task Manager. Enfim, eu uso essa versão aqui de 2019. Vocês podem aplicar essas dicas que eu vou dar a qualquer versão que vocês tenham instaladas que vocês não querem que seja modificada, não querem que seja atualizada automaticamente, né? Então, vamos começar falando sobre quais são as abordagens que eu encontrei, ah, as soluções que eu encontrei na internet para como se bloqueia essas atualizações automáticas. E tem que lembrar aqui que, na verdade, nenhuma dessas abordagens funciona. Eu tentei todas,
que na verdade eu vou explicar qual foi a solução que eu mesmo encontrei, que eu consegui descobrir via tentativa e erro, depois que eu fiz todas as tentativas e descobri que elas não depois de descobrir que elas não funcionam, né? Então, primeiro de tudo é o bloqueio via o firewall do Windows, né? Então, isso aqui, no meu menu principal, o computador já está configurado para me mostrar aqui o atalho do firewall do Windows, né? Mas eu acho que se você consegue também acessar ele clicando na sua lupa, né? Na Magnifying Glass. Se você entrar Windows Firewall, Windows Defender Firewall, isso vai te mostrar o firewall do Windows, né? De novo, só um lembrete de que isso aqui, essa abordagem não funciona. Então, seria você entra no firewall do Windows, você clica em configurações avançadas, você tem dois tipos de regras. Você tem as inbound rules, você tem a outbound. Inbound rules quer dizer quando um domínio da internet se conecta ao seu computador. E outbound rules significa regras para quando o seu computador se conecta com a internet a um servidor que está na internet, né? Então, por exemplo, no caso do Adobe, o mais apropriado de se utilizar são essas outbound rules, né? Ou seja, as conexões que se originam do seu computador e que se conectam a um servidor na internet. Como é o caso do Adobe, porque o Adobe ele roda constantemente no seu computador, ele geralmente fica, inclusive, aqui como uma das tarefas que iniciam automaticamente, né? Como vocês podem ver, no meu caso, tá tudo desabilitado. As únicas coisas que eu não desabilito é o Apple, né? É a Apple porque eu uso o iPhone, eu uso o iTunes. E esses programas são meio chatinhos. Se isso aqui for desabilitado, possivelmente um deles poderia não funcionar. Mas como vocês veem, tem todos esses programas que eu não preciso, que eu não quero que o meu computador fique mais lento, eu desabilito, né? Então, eu acho que no caso de vocês, pode ser que apareça aqui na barra de tarefas, né? Nessa aba aqui na Startup, são os programas que iniciam automaticamente com o seu computador. Na verdade, a Adobe fez a coisa de forma tão tricky, tão difícil, que é super difícil você encontrar aonde os, se encontram os programas que são responsáveis pela atualização automática da Adobe, né? Enfim, mas deixa eu correr aqui porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então, deixa eu fechar isso. Então, o que acontece? Eu só estou explicando para vocês que aqui eu criei várias regras, né? Para bloquear as conexões que os programas da Adobe poderiam tentar fazer com os servidores dela para fazer o update do programa, né? E para atualizar esse programa e para uma versão atual. A minha é do 2019, ela não vai mudar para 2024 mais, porque eu consegui descobrir como que se desabilita isso, né? E aqui eu só estou mostrando para vocês que isso aqui não funcionaria. Vocês têm duas formas de fazer. Vocês podem desabilitar, por exemplo, o serviço, né? Existe esse programa aqui, que é um serviço da Adobe que roda. Simplesmente aqui eu estou fornecendo o atalho completo para aquele programa. E eu criei uma regra. Para você criar uma regra, você clica aqui em New, né? Uma nova regra. Aí você clica. Que tipo de regra vai ser essa? Vai ser para um programa ou vai ser para uma customizada? Se for uma customizada, você pode escolher um diretório e qualquer programa que se encontrar naquele diretório, supostamente não teria acesso à internet para poder se conectar a um servidor e realizar alguma tarefa, né? Na verdade, isso não se aplica só às atualizações automáticas. Qualquer programa que você suspeite que você não quer que ele se conecte à internet, você criaria uma regra aqui, você especifica um caminho, um diretório, você especifica um programa apenas. No caso aqui, o que eu fiz foi, voltando aqui, se você clicar nessa regra customizar no Custom, ele vai deixar você escolher um diretório ou todos os programas. Na verdade, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque na verdade, como eu falei, isso aqui na verdade acabou não funcionando para mim, né? Então eu atualizei, eu criei regras que bloqueavam todos os programas localizados nesse diretório aqui.
x64 significam programas assim que não são 32-bit, né? Ou seja, não são de 32 bits. Eu também bloqueei todos os programas localizados nesse diretório que são de 32 bits. Aí eu também criei essa regra aqui que não é por diretório, mas que é o... Ah, não, isso aqui ainda é por diretório. Na verdade, eu enchi de coisas aqui, né? Porque, na verdade, era a minha tentativa desesperada de ver o que funcionaria. Por exemplo, isso aqui é a tentativa de bloquear o próprio programa da Adobe, o Acrobat Reader, na versão 32-bit, porque é a versão antiga, 2019, que nem era 64-bit, não era de 64 bits. Enfim, deixa eu correr aqui porque eu não quero que isso fique muito longo. Isso aqui não vai adiantar muito, então acho que nem adianta falar muito, é mais para qual a segunda abordagem que foi me sugerida nessas páginas que eu busquei na internet, né? Existe também outra forma que é indo aqui em... Existe um programa no seu computador chamado Hosts que te dá uma forma de você bloquear conexões com servidores que você não quer que acessem a internet também. É diferente do Windows Firewall, mas aqui, diferentemente de estar bloqueando o programa, está bloqueando um domínio, né? O motivo por qual isso não funciona é que se você... É que é muito difícil você saber qual é o domínio exato da Adobe, que é responsável pelo download, que é o servidor, que é o endereço do servidor que a Adobe usa para enviar as atualizações dos programas para o seu computador, né? Então, por exemplo, eu fiz essa tentativa e se vocês verem aqui, se eu tentar entrar na internet, né, e jogar esse endereço aqui da Adobe, www.adobe.com, ele não vai entrar porque está bloqueado no arquivo hosts, né? Então você vê que ele vai ficar tentando e ele não vai conseguir entrar, tá vendo? Esse site não pode ser acessado. Só que isso não funciona, de novo, pelo fato de que eu não sei qual é o domínio exato, qual é o servidor exato, o endereço exato do servidor que a Adobe usa para enviar via FTP ou via qualquer protocolo da internet que seja, o arquivo que está lá nos servidores dela para ser baixado pelo seu programa, pelos programas da Adobe que realizam a atualização, e, e assim fazer a atualização automática do seu Adobe Reader ou Writer, né? Tem o Adobe Reader, tem o Adobe Writer, que é o que eu nunca me interessei, nunca precisei, nunca usei. Só uma vez, na verdade, que eu usei para fazer um cambalacho, né? Uma falsificaçãozinha básica, que eu não vou entrar em detalhes, mas enfim. A terceira forma, a terceira maneira seria você ir nos seus serviços do computador, né? Para vocês que não são tão experientes com computador, isso aqui é um feature do Windows, né? Um programa do Windows, um applet do Windows, que permite com que você desabilite alguns serviços que rodam no background, né? Ou seja, eles são serviços que sempre tem que estar executando para desempenhar alguma tarefa do computador. Gerenciamento do sistema, né? Como vocês podem ver, o serviço da Adobe Acrobat, o Update Service da Adobe Acrobat está desabilitado. E, na verdade, se vocês tentarem essa via, ou seja, entrar nesse aplicativo de serviços, a forma de você entrar nesse aplicativo de serviços é você digitar services, né? Eu acho, pelo menos na versão em inglês. Ou se você entrar no prompt, também serviria se vocês simplesmente digitarem services.msc, né? Aí ele estaria executando, como você vê, estaria executando esse programa que te mostra todos os serviços que estão executando. Esse é o serviço no meu computador, esse é o serviço automático da Adobe que roda sempre no computador e que fica checando periodicamente, já tem uma atualização disponível para ele baixar e para ele instalar, né? E é isso que você não quer que aconteça. Se você tentar por essa via, você vai ter a ilusão de que isso funciona, mas na verdade não funciona. Porque por mais que você tente bloquear via firewall, ou via essa opção aqui, ou via o arquivo hosts, que eu até vou fechar aqui, isso não vai dar muito resultado, né?
porque sempre ele dá um jeito de encontrar uma brecha para ele fazer a atualização. E eu vou chegar lá mais na frente do porquê que isso acontece, né? A outra coisa que você poderia tentar é você entrar nas tarefas agendadas, né? Ou seja, na Task Scheduler, né? Se eu entrar aqui na Task Scheduler, eu não sei qual que é o atalho melhor para você entrar no Task Scheduler do computador do Windows 10, mas eu não sei qual atalho que eu usei aqui, por exemplo, né? Eu não sei se é Task Scheduler, que porra que é, mas uma forma fácil de vocês localizarem é simplesmente vocês entrarem aqui. Eu acho que vai estar em português para vocês. Seria agendador de tarefas, né? Para mim, como a minha versão é em inglês, eu simplesmente digitaria aqui Task Scheduler, ele mostra esse ícone para mim, eu clico nele e aí ele abre esse programa aqui. Então, o que acontece nesse programa? Você provavelmente vai ter uma tarefa agendada aqui que que vai ser uma ordem para que aquele programa, o ARM da Adobe, eu acho que inclusive ele te mostra aqui qual é o caminho do arquivo que está sendo executado. Ó, exatamente, ele mostra que o programa que é executado é esse programa que está aqui nesse arquivo chamado Common Files, barra Adobe, barra ARM, né? Não sei o que significa ARM, mas esse é o programa que faz as atualizações automáticas, né? Eu desabilitei essa tarefa automática na esperança de que isso ia parar com as atualizações automáticas, mas também não adiantou. Então, com isso, já foram 4 maneiras, e nenhuma delas funciona, porque no final, essa desgraça dessa Adobe sempre vai encontrar uma saída de como eles vão ah, conseguir atualizar sem você querer o programa, né? Então, enfim, para esse vídeo não ficar longo, porque eu sei que esses tutoriais cansam quando eles são muito longos, né? Mas isso é para te dar um panorama geral de qual é o tamanho do problema, né? Deixa eu fechar isso daqui, a gente não precisa mais disso. Enfim, a última. Qual foi a abordagem que funcionou, né? Qual foi, depois de tentar todas esses métodos em vão, eu percebi que eu ficava extremamente decepcionado quando eu percebia que todo aquele meu esforço foi para nada, né? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: existe um diretório da Adobe e na versão de vocês pode ser que não seja o mesmo que o meu, vocês vão ter que procurar. Existem várias formas de fazer isso, né? Por exemplo, eu acho que uma forma de vocês ver, uma coisa que os ajudaria seria vocês executarem um comando na internet, na internet não, no computador, que vai mostrar quais são todos os programas que estão instalados no seu computador, né? Você pode fazer isso indo no painel de controle e, e depois entrando aqui em Programs and Features, né? Para mim, para vocês é arquivos de programas, etc. Mas isso aqui, na verdade, não vai te mostrar uma lista completa dos programas que estão instalados, né? Para você saber onde eles se encontram. Na verdade, o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu tenho um comando que, se você digitar no seu computador, ele vai buscar ele vai criar um arquivo de texto com todos os diretórios que contém a palavra Adobe na sua instalação do Windows 10, né? Por exemplo, então, se você eu vou colocar esse comando até debaixo da descrição do vídeo, né? Aqui, na verdade, essa parte aqui de software AV é um caminho que eu tô fornecendo para que esse arquivo texto seja salvo, né? Então, é simplesmente um comando para mostrar arquivos, o /S para ele checar em subdiretórios do diretório inicial que eu estou especificando, que é o dois pontos, né? Barra. Esse aqui, asterisco, Adobe, asterisco, para ele buscar essa palavra-chave, Adobe, no caminho do diretório, né? /B é para ele gerar para ele não gerar detalhes do caminho daquele arquivo. Ele vai fazer o full name do arquivo, né? Ou seja, ele vai te dar o caminho completo, depois barra o nome do programa. Aliás, no caso do diretório, o /a colon D é para ele
para ele só procurar diretórios, você não vai procurar arquivos, vai procurar só. Em suma, isso daqui vai estar buscando todos os diretórios do seu computador, assumindo que a sua partição de instalação do sistema operacional é C, né? C dois pontos. Tem gente cuja instalação pode não ser de C dois pontos. E depois que esse comando rodar, ele vai salvar nesse diretório aqui que eu estou especificando, ele precisa existir, você vai provavelmente ter que mudar isso para um diretório que existe, poderia ser D2 pontos, por exemplo, que é a partição D para mim, no meu caso, né? Ele vai gerar aqui, dentro desse diretório AV, vai gerar esse arquivinho aqui, né? E esse arquivinho aqui mostra quais são os arquivos não, quais são os diretórios que contêm a palavra-chave Adobe para mim, né? Então, na verdade, enfim, você não precisa se preocupar muito com isso aqui também, porque, na verdade, quer dizer, você pode ter que se preocupar um pouco, porque você tem que localizar esse diretório aqui. Esse é o diretório que importa para a gente, né? Esse diretório aqui, no meu caso, que no caso de vocês pode ser diferente, porque a minha instalação da Adobe é 32 bits, ela fica dentro desse diretório chamado Program Files, parênteses x86, porque significa programas de 32 bits. Depois, Common Files, depois barra Adobe, né? O que é isso? Isso é um diretório que contém os arquivos da Adobe que rodam para fazer a atualização automática do seu programa Adobe, né? Então, eu vou mostrar para vocês exatamente o que isso quer dizer, né? Vocês vão ter que localizar esse diretório Common Files, arquivos comuns, né? Em comum. Eu não sei como que chama, como que é o nome desse diretório, mas isso aqui é o principal, né? Adobe também é importante, mas isso aqui é ainda mais importante, porque você tem que encontrar os arquivos, esse diretório de arquivos comuns, Common Files, tanto na versão sem o x86, seria sem essa parte aqui, simplesmente sem arquivos e programas, depois arquivos comuns, porque você vai ter que encontrar o diretório da Adobe, né? Mas enfim, eu já tenho um atalho para isso aqui. Eu clico aqui, ó, e vocês vão estar vendo que existe um diretório aqui chamado ARM, que é o diretório onde os arquivos de atualização automática da Adobe ficam, né? Aí tem um subdiretório lá, vocês veem que eu renomeei eles na tentativa de fazer com que esses programas não fossem achados, mas isso também não adianta, porque o que acontece? Os programas da Adobe, eles dão um jeito de detectar se aquele diretório existe, e se não existir, ele recria, ele refaz o diretório. Então, ele não está refazendo mais, mas é porque é justamente porque eu descobri um hack, né? Um hack que impede que isso aconteça. Então, o importante mesmo aqui nesse tutorial é vocês perceberem que a forma de desabilitar as atualizações automáticas é vocês encontrarem esse arquivo de arquivos comuns, depois Adobe, e aí vocês vão ter que fazer o seguinte, não é só renomear, vocês vão ter que clicar com o botão direito, né, nesse diretório, na Adobe, né? Ou melhor, você não precisa fazer isso no diretório da Adobe, porque senão você não quer bagunçar com ele, né? Você tem que fazer isso, deixa eu me lembrar com qual que eu fiz. Eu acho que eu fiz nesse principal aqui mesmo. Provavelmente eu fiz no principal, então desculpa. Voltar aqui no principal, você clica com o botão direito, você vai em propriedades, depois você vai em security, né? O que é security? Security vai estar te explicando, melhor, não vai estar te explicando, vai estar te dando as opções para você modificar as permissões de quem pode acessar aquele diretório e quem pode fazer o que com os arquivos e subdiretórios naquele diretório, né? Então, se vocês clicarem em Advanced, em avançado, ele vai te dar essas opções aqui. Então, o que são essas opções? São vários usuários do sistema. Um usuário é chamado Trusted Installer, que é o instalador do Windows 10. O outro usuário que pode fazer alterações nessa pasta é um usuário chamado Sistema. Você vê que o acesso às permissões que ele tem é simplesmente ler e executar, não pode fazer mais nada. Esse Trusted Installer é só listar os conteúdos do arquivo. Por quê? Isso estava assim antes? Não, isso não estava assim. Foi eu que alterei. E como que eu alterei? Primeiro, eu modifiquei o owner, né, o dono desse diretório. Antes era Trusted Installer, eu modifiquei para o meu usuário, então vocês vão ter que
tomar a ownership, né? Vocês vão ter que virar os donos desse diretório. Depois que vocês virarem o dono desses diretórios, vocês vão ter que dar um jeito. Por exemplo, quando você clica numa dessas opções aqui, ele vai ter isso aqui habilitado ou não. Se ele não tiver habilitado, é porque você ainda não alterou, você não modificou as permissões que cada um desses usuários tem para essa pasta, né? Por exemplo, isso aqui não estava assim. Atualmente, a única pessoa que tem controle absoluto sobre essa pasta são os administradores do computador, entre os quais o meu usuário, obviamente, está incluso, né? O usuário principal desse computador, que é o JR Souza. E as demais, eu sou o criador, então isso aqui não influencia em nada. Simplesmente o Trusted Installer não vai ter acesso, o sistema não vai ter mais acesso para modificar essa pasta, o Trusted Installer não vai ter acesso. Só eu, que sou o administrador, não tem mais usuários que são administradores desse computador, só tem eu, o meu usuário. Então ninguém mais vai poder fazer modificações nessa pasta, exceto eu. Então, novamente, para retificar, eu modifiquei a pasta Adobe, eu não modifiquei a subpasta. Eu tomei a propriedade do diretório clicando aqui em Change, né? Se você clicar em Change, ele vai te abrir essa janela. Você entra o nome do seu usuário, no meu caso era JR Souza, né? Se eu clicar aqui, ele vai descobrir que existe esse usuário do computador. Então, o que eu fiz? Na verdade, isso aqui é um pouquinho complicado, é um pouquinho tricky, e para vocês conseguirem mexer nessas permissões, vocês vão ter que tentar um pouquinho. Deixa eu ver se eu me lembro exatamente quais são os passos, porque na verdade eu brinquei um pouco com isso na hora, né? Tá. Vocês vão ter que provavelmente remover como fala inheritance em português, herança de permissões de diretórios que estão no nível abaixo deles, né? Um diretório principal que contém um subdiretório. Então, essa inheritance aqui é para vocês, por exemplo, se tem uma subpasta de uma pasta, e a pasta dá permissões para um determinado usuário, existe inheritance, então as substâncias também, as subpastas também vão herdar aquelas permissões. Então vocês têm que desabilitar a inheritance, né? Em português eu acho que vai ser desabilitar. Como será que eles traduziram isso? Sei que eles usam cada tradução tosca em português quando eles traduzem o sistema da Windows para o português. Enfim, quando vocês mexerem nessas configurações, vocês vão descobrir, não é tão difícil assim. Vocês tomem cuidado para não fazer as alterações, por exemplo, para remover, né? Vocês poderiam remover, por exemplo, clica aqui em remove de uma vez, que esse cara não vai poder fazer mais alteração nenhuma, mas isso não seria tão recomendável porque pode gerar problemas no fim, né? Mas enfim, eu vou acabar por aqui porque eu acho que isso vai ficar longe demais. Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode mandar no meu e-mail. E é isso aí. Espero que isso tenha ajudado. Eu sei que foi um pouco confuso, é a minha primeira vez fazendo vídeo, mas talvez nos próximos eu vou ficar mais bom nessa coisa, né?